Maria conhece o valor de um lar. Ela viveu em uma casa simples, cuidou de um espaço humilde, e foi naquelas paredes de Nazaré que o Filho de Deus cresceu. Aprendeu a caminhar, aprendeu a falar, foi alimentado e amado. Não havia riqueza naquela casa. Havia presença, havia oração, havia amor concreto vivido no cotidiano mais simples, e por isso aquela casa era sagrada, não pela grandeza do espaço, mas pela grandeza de quem habitava nela e de quem cuidava dela com fé e com dedicação. Nós viemos até ti, Nossa Senhora, porque queremos que o nosso lar seja assim. Não pedimos riqueza nem ostentação. Pedimos presença. Pedimos que Deus habite nesta casa de maneira real e concreta, que a sua paz esteja em cada ambiente, que a sua proteção cubra cada cômodo, que a sua graça alcance cada pessoa que vive aqui. Pedimos que este lar seja, no meio de um mundo agitado e cheio de ameaças, um lugar verdadeiramente seguro, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Nossa Senhora, cobre esta casa com o teu manto de proteção. Que nenhuma força contrária a Deus encontre espaço aqui dentro. Que o mal não tenha autoridade nestas paredes. Que a discórdia não consiga se instalar onde a oração habita. Que o medo não governe onde a fé é cultivada. Que tua presença seja sentida de maneira real por todos que vivem neste lar, como uma proteção invisível, mas eficaz, que age todos os dias, mesmo quando ninguém está consciente disso. A casa é mais do que um espaço físico. É o ambiente onde a família se forma, onde os filhos crescem, onde os relacionamentos se aprofundam ou se destroem, onde os hábitos são construídos e onde os valores são transmitidos de geração em geração. O que acontece dentro de uma casa tem um impacto que vai muito além das suas paredes. Uma família formada em um lar de paz, de fé e de amor concreto produz pessoas que levam esses valores para o mundo. Uma família formada em um lar de conflito e de ausência espiritual também produz marcas que duram por muito tempo. Nossa Senhora, que esta casa seja um ambiente formador de pessoas boas, de filhos saudáveis, de relacionamentos verdadeiros. Que o que é vivido aqui dentro construa e não destrua. Que as memórias formadas nestas paredes sejam memórias de amor, de segurança, de pertencimento. Que quem crescer neste lar carregue para a vida inteira a certeza de que foi amado, de que foi cuidado e de que tem raízes que nenhuma tempestade consegue arrancar. Protege esta casa das tensões que tentam entrar pela porta do cansaço cotidiano. A vida moderna cansa, as obrigações se acumulam, o tempo parece sempre insuficiente, e quando as pessoas chegam em casa já esgotadas, com pouco a oferecer, os relacionamentos pagam um preço alto. As palavras saem mais duras do que deveriam. A paciência se esgota mais rápido. O espaço para ouvir o outro diminui. E a casa, que deveria ser refúgio, vira mais um lugar de cobrança e de tensão. Nossa Senhora, que esta casa seja verdadeiramente um lugar de descanso para todos que vivem nela. Que quem chegar cansado encontre acolhida. Que quem chegar frustrado encontre compreensão. Que quem chegar com o coração pesado encontre ao menos um olhar de amor que alivie o peso antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Que esta família aprenda a ser refúgio uns para os outros. A maneira mais concreta de reproduzir dentro de casa o amor com que Deus nos acolhe quando chegamos até Ele, esgotados e sem forças. Protege esta casa das divisões que começam pequenas e crescem sem que ninguém perceba. Um mal-entendido não resolvido. Uma mágoa guardada e não dita. Uma expectativa frustrada que nunca foi conversada. Uma palavra dita na raiva que ficou no ar sem pedido de desculpas. Essas coisas pequenas, quando acumuladas, se tornam paredes dentro da própria casa. E há famílias que vivem sob o mesmo teto, mas separadas por essas paredes invisíveis, que foram construídas tijolo a tijolo, mágoa a mágoa, silêncio a silêncio. Nossa Senhora, entra nessas divisões invisíveis desta família, que o que está separado seja reunido, que o que está silenciado seja trazido à luz com delicadeza e com vontade de curar. Que os mal-entendidos sejam desfeitos antes de virarem mágoas, e que as mágoas
sejam resolvidas antes de virarem ressentimentos. Que esta família tenha a coragem e a humildade de conversar sobre o que dói, de pedir desculpas quando erra e de perdoar quando é ferida, mantendo assim as paredes desta casa livres das divisões que o tempo e o orgulho constroem. Nossa Senhora, que a paz de Cristo seja a atmosfera permanente deste lar. Não uma paz artificial que ignora os conflitos, mas uma paz profunda que os enfrenta, os resolve e sai deles mais forte. Que esta casa respire fé, respire amor, respire esperança. Que quem entra aqui sinta algo diferente, uma leveza, uma presença, um calor que não vem dos móveis nem da decoração, mas de Deus habitando no centro desta família e sendo reconhecido como Senhor de cada espaço desta casa. Escreva nos comentários: Nossa Senhora protege a minha casa e todos que vivem nela. O lar precisa de proteção espiritual constante, e essa proteção começa pela oração. Uma casa onde se reza é uma casa diferente, não porque os problemas desaparecem, mas porque há uma presença que os acompanha, uma graça que os sustenta e uma paz que permanece mesmo quando as circunstâncias pressionam. A oração transforma o ambiente de uma casa de maneira que nenhuma reforma física consegue reproduzir. Ela consagra o espaço, santifica as relações e abre a porta para que Deus entre e habite de maneira real no cotidiano familiar. Nossa Senhora, inspira esta família a fazer da oração um hábito diário dentro de casa, que não seja algo reservado apenas para momentos de crise, quando o desespero empurra até Deus, que seja parte da rotina, tão natural quanto as refeições e o descanso. Que haja um momento do dia em que esta família para, respira e se coloca juntos diante de Deus, entregando o que foi vivido, agradecendo o que foi recebido e pedindo graça para o que ainda está por vir. A consagração do lar a Nossa Senhora é um gesto poderoso que muitas famílias fazem e que produz frutos reais na vida espiritual da casa. Não é superstição, é fé. É reconhecer que este lar tem uma senhora, uma protetora, uma mãe que intercede por ele de maneira constante. É colocar explicitamente a casa e todos que nela vivem sob o manto de Nossa Senhora, declarando que aqui o mal não tem autoridade, porque quem governa este lar é Jesus Cristo. E Nossa Senhora é quem intercede por todos os que vivem entre estas paredes. Nossa Senhora, aceita a consagração deste lar. Que tua presença seja real e eficaz aqui dentro. Que a tua proteção se estenda a cada ambiente, a cada relacionamento, a cada situação que se desenvolve dentro desta casa. Que tua imagem neste lar não seja apenas decoração, mas sinal concreto de que esta família te reconhece como mãe, te invoca como protetora e te agradece como intercessora fiel, que nunca abandona quem a chama com confiança e com amor. Protege esta casa das influências que entram pelas telas e que muitas vezes são mais perigosas do que as ameaças físicas. A televisão, o celular, a internet, as redes sociais, tudo isso entra na casa e forma a mente e o coração de quem as consome. Há conteúdos que edificam, que informam, que entretêm de maneira saudável. Mas há também conteúdos que banalizam o pecado, que apresentam o erro como normal, que introduzem valores contrários ao Evangelho de maneira tão natural e tão envolvente que ninguém percebe o quanto vai sendo moldado por eles. Nossa Senhora, dá a esta família discernimento para usar as telas com sabedoria, que os pais tenham consciência do que os filhos estão consumindo, que os adultos sejam honestos sobre o que estão permitindo entrar no próprio coração através das telas, que esta família estabeleça limites saudáveis, não por rigidez, mas por responsabilidade espiritual, que o que entra nesta casa pelas telas construa e não destrua, edifique e não corroa, aproxime de Deus e não afaste. Protege esta casa da entrada do espírito de ansiedade que tanto afeta as famílias de hoje. A ansiedade entrou nas casas e se instalou como hóspede permanente. Está na preocupação com o futuro que não deixa ninguém descansar. Está no medo de perder o emprego, de não conseguir pagar as contas, de não ser suficiente como pai ou mãe. Está nas crianças que já carregam tensões que não deveriam ser delas. Está nos jovens que se sentem pressionados a performar, a conquistar,
a ser o que o mundo diz que deveriam ser. Nossa Senhora expulsa o espírito de ansiedade desta casa. Que a paz que Jesus deixou como herança aos seus discípulos, uma paz que o mundo não pode dar nem tirar, habite permanentemente neste lar. Que os pais aprendam a confiar mais e a controlar menos. Que os filhos cresçam em um ambiente de segurança afetiva que os proteja dos medos desnecessários. Que esta família descubra que a oração é o remédio mais eficaz contra a ansiedade, porque coloca nas mãos de Deus o que as mãos humanas não conseguem segurar. Que esta casa seja um lugar de alegria genuína. Não a alegria artificial que depende de tudo estar perfeito, mas a alegria profunda que coexiste com as dificuldades, que resiste aos problemas, que permanece mesmo quando as circunstâncias não são as ideais. Essa alegria tem uma fonte que não seca, que é a certeza de que Deus está no comando, de que a vida tem sentido, de que o amor é real e de que nenhuma dificuldade tem poder de destruir o que foi construído sobre o fundamento da fé. Nossa Senhora, que a alegria de Deus habite nesta casa todos os dias. Que haja risadas dentro destas paredes, que haja leveza nas conversas, que haja celebração das pequenas coisas, dos aniversários, das conquistas simples, dos momentos ordinários, que são na verdade extraordinários quando vividos com presença e com gratidão. Que esta família saiba ser feliz com o que tem, onde está, com as pessoas que Deus colocou ao seu lado, reconhecendo que a bênção já está presente e não precisa ser sempre buscada em outro lugar. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, traz paz e alegria para a minha casa todos os dias. Os filhos são a maior riqueza de um lar e também a maior responsabilidade. Criá-los num mundo como este exige mais do que boas intenções. Exige oração constante, presença real, exemplo coerente e muita dependência da graça de Deus. Os pais fazem o que podem e muitas vezes sentem que não é suficiente. Sentem que o mundo oferece para os filhos coisas que eles não conseguem combater apenas com palavras. Sentem que a influência externa é grande demais para ser vencida apenas com regras e com proibições. E têm razão. Sozinhos não são suficientes. Mas com a intercessão de Nossa Senhora, a proteção que cobre os filhos vai muito além do que os pais conseguem oferecer por conta própria. Nossa Senhora, cobre cada filho desta família com a tua proteção maternal. Que saiam de casa de manhã debaixo do teu manto e voltem à noite guardados pela tua intercessão. Que nos ambientes onde os pais não podem estar presentes, tu estejas. Que nas situações em que precisarem escolher entre o bem e o mal, sintam dentro de si uma voz que os chama para o caminho certo. Que nas amizades que fizerem, sejam protegidos de influências que os afastem de Deus e atraídos por pessoas que os fortaleçam na fé e no caráter. Protege os filhos desta família das armadilhas que o mundo moderno prepara especialmente para os jovens. As drogas que prometem aliviar a dor e entregam escravidão. O álcool que promete alegria e rouba o futuro. Os relacionamentos que prometem amor e oferecem apenas uso e abandono. Os conteúdos que prometem liberdade e aprisionam a mente em padrões que destroem a autoestima e a visão saudável da vida. Cada geração tem seus perigos específicos, e esta geração enfrenta alguns que nunca existiram antes, com tanta força e com tanto alcance. Nossa Senhora, sê guardiã dos filhos desta família contra todos esses perigos, que eles sejam livres, que façam escolhas que os construam, que encontrem na fé não uma limitação, mas uma âncora que os mantém seguros enquanto o mundo ao redor balança. Que saibam dizer não quando precisam dizer não, e que tenham amigos que respeitem esse não e que caminhem juntos na mesma direção de crescimento e de vida saudável. Protege também o relacionamento entre pais e filhos, Nossa Senhora. Essa relação é uma das mais preciosas e também uma das mais frágeis. Os filhos crescem e se afastam naturalmente, é parte do processo. Mas há afastamentos que vão além do natural, que são causados por mágoas acumuladas, por comunicação que falhou, por expectativas que pesaram demais, por palavras que machucaram e nunca foram curadas. Há pais que perderam o contato real com os filhos sem saber exatamente quando isso aconteceu. Nossa Senhora,
Restaura os relacionamentos entre pais e filhos nesta família, onde há distância ou ferida. Que haja conversas honestas e amorosas que desfaçam mal-entendidos antigos. Que os pais saibam pedir desculpas quando erraram, porque isso não os diminui, os engrandece. Que os filhos saibam honrar os pais mesmo com as imperfeições deles, reconhecendo que fizeram o melhor que podiam com o que tinham. Que essa relação seja curada, fortalecida e transformada em fonte de alegria para ambos os lados. Protege esta casa nas noites, Nossa Senhora. Há algo nas horas da madrugada que pesa diferente. Os medos ficam maiores, as preocupações ficam mais pesadas. Os pensamentos que durante o dia conseguimos afastar voltam com mais intensidade quando tudo fica em silêncio. Há membros desta família que passam noites difíceis, que não conseguem dormir, que acordam no meio da noite com o coração apertado, que enfrentam no escuro batalhas que ninguém vê durante o dia. Nossa Senhora, guarda esta família nas noites. Que o sono seja restaurador, que os pesadelos não encontrem espaço onde a oração habitou antes de dormir. Que os que sofrem de insônia encontrem paz ao invocar o teu nome. Que as crianças durmam com segurança. Que os adultos descansem de verdade. Que esta casa, durante as horas de sono, continue sendo guardada pela tua presença. Porque a tua proteção não tem horário e não descansa, mesmo quando todos os que vivem neste lar estão entregues ao descanso que Deus preparou para os seus filhos. Que cada amanhecer nesta casa seja vivido com gratidão. Que o primeiro pensamento do dia seja de reconhecimento pela vida, pela saúde, pela família reunida, pela casa que abriga, pelo pão que sustenta. Que esta família aprenda a celebrar o ordinário, a encontrar bênção no que parece corriqueiro, a enxergar a mão de Deus nos detalhes simples do dia a dia que muitas vezes passam despercebidos porque estamos sempre buscando algo maior para agradecer. Nossa Senhora, forma nesta família um coração grato que encontra motivo de louvor em cada novo dia. Que o amanhecer seja recebido como presente. Que a rotina seja vivida com consciência de que cada momento é oportunidade de amar, de crescer, de servir e de glorificar a Deus na simplicidade do cotidiano. Que esta casa seja, a cada manhã que começa, renovada na graça e reafirmada na fé de que Deus é bom, que Ele cuida e que esta família está nas mãos mais seguras que existem. Escreva nos comentários: Nossa Senhora guarda a minha família de dia e de noite. A proteção que pedimos para esta casa não é apenas para o que vem de fora. Muitas vezes, os maiores perigos que uma família enfrenta nascem dentro do próprio lar, nas atitudes que machucam, nas palavras que destroem, nos silêncios que afastam, nos orgulhos que impedem o perdão. Por isso, a proteção verdadeira precisa começar pelo interior de cada pessoa que vive nesta casa. Precisa tocar o coração de cada membro da família, transformar o que ainda está desordenado, curar o que ainda está ferido, fortalecer o que ainda está frágil. Uma casa protegida começa com pessoas que permitem ser trabalhadas por Deus por dentro. Nossa Senhora, entra no interior de cada membro desta família, não apenas na casa como espaço físico, mas no coração de cada pessoa que a habita. Que tua intercessão alcance o que está escondido, o que não é dito em voz alta, o que ninguém vê, mas que influencia tudo. Que a graça de Deus trabalhe nas raízes e não apenas na superfície. Que cada pessoa neste lar permita ser transformada, porque é da transformação interior de cada um que nasce a paz e a proteção real de toda a família. O perdão é uma das formas mais poderosas de proteção que uma família pode ter. Uma família que perdoa com rapidez e com sinceridade não acumula ressentimentos que envenenam o ambiente. Não deixa que as mágoas do passado governem as relações do presente. Não carrega pesos que deveriam ter sido depositados aos pés de Deus há muito tempo. O perdão não é fraqueza. É a atitude mais corajosa e mais libertadora que existe dentro de um lar, porque quebra ciclos que poderiam durar gerações. Nossa Senhora, ensina esta família a perdoar com prontidão. Que não haja orgulho que impeça o pedido de desculpas. Que não haja mágoa que seja maior do que o desejo de reconciliação.
Que quando alguém dentro desta casa errar, haja humildade para reconhecer, coragem para pedir perdão e generosidade para conceder. Que esta família não deixe acumular dívidas emocionais que com o tempo se tornam muros intransponíveis. Que o sol não se ponha sobre a ira entre essas paredes e que cada dia comece sempre com o coração mais leve do que terminou o anterior. Protege esta casa da entrada do espírito de crítica e de julgamento que corrói os relacionamentos por dentro. Há lares onde as pessoas vivem sob pressão constante de nunca serem suficientes, onde o erro é sempre lembrado e a conquista raramente celebrada, onde a crítica é mais frequente do que o encorajamento, onde os membros da família se sentem julgados em vez de aceitos, cobrados em vez de amados, avaliados em vez de acolhidos. Esse ambiente sufoca o amor e afasta as pessoas, especialmente os filhos, que buscam em outros lugares o que deveriam encontrar em casa. Nossa Senhora, transforma o clima desta casa em ambiente de aceitação e de encorajamento. Que as palavras que circulam entre estas paredes construam as pessoas e não as diminuam. Que cada membro da família se sinta aceito como é, amado com as suas imperfeições, valorizado pelo que é e não apenas pelo que produz ou pelo que conquista. Que haja mais elogios do que críticas, mais celebração do que cobrança, mais gratidão do que exigência. Que este lar seja o lugar onde cada pessoa sente que é suficiente, que é amada, e que tem um lugar garantido, independentemente de qualquer desempenho. Protege esta família das dificuldades financeiras que geram tensão e instabilidade dentro do lar. Quando o dinheiro falta, o medo entra, e o medo muda o humor, muda a paciência, muda a qualidade dos relacionamentos. Os adultos ficam mais tensos, as crianças sentem a pressão mesmo sem entender de onde vem. E a casa que deveria ser refúgio se torna mais um ambiente de estresse. A dificuldade financeira é real e precisa ser tratada com seriedade, mas não pode ser permitida a destruir o que é mais valioso, que são os laços que unem esta família. Nossa Senhora, intercede pelas necessidades materiais desta casa. Que Deus proveja o que é necessário, que não falte o essencial, que as dificuldades financeiras sejam enfrentadas com união e não com divisão, com criatividade e não com desespero, com confiança em Deus e não com o medo que paralisa. Que esta família aprenda que a riqueza mais importante não está no banco, mas na qualidade dos laços que cultiva, e que nenhuma crise financeira tem poder de destruir o amor que Deus plantou neste lar. Nossa Senhora, que esta casa seja sempre um lugar de esperança. Mesmo nos momentos mais difíceis, que haja sempre alguém dentro destas paredes que ainda acredita, que ainda confia, que ainda reza e que sustenta os outros com a força da sua fé. Que esta família aprenda a se apoiar mutuamente nos momentos de fraqueza, a ser suporte uns para os outros, a não deixar que ninguém enfrente sozinho o que foi dado para ser carregado em conjunto. Que a união desta família seja a sua maior proteção e o seu maior testemunho diante do mundo. Escreva nos comentários: Nossa Senhora fortalece a união da minha família nos momentos difíceis. Há dentro de cada lar uma história que foi sendo escrita ao longo dos anos. Uma história de amor e de conflito, de conquistas e de perdas, de momentos que ficaram na memória com alegria e de outros que ficaram com dor. Essa história forma a identidade da família, cria os vínculos que sustentam os relacionamentos e estabelece os padrões que muitas vezes se repetem de geração em geração. Quando essa história carrega feridas não curadas, essas feridas continuam agindo no presente, moldando comportamentos, gerando reações e criando dinâmicas que ninguém escolheu conscientemente, mas que todos vivem como se fossem inevitáveis. Nossa Senhora, entra na história desta família com o poder curador da graça de Deus. Que as feridas antigas sejam tratadas, que os padrões dolorosos que se repetem sejam quebrados, que esta geração tenha a coragem e a consciência de identificar o que foi herdado que não serve mais, e a humildade de pedir a Deus que transforme o que o esforço humano sozinho não consegue mudar. Que a história desta família, a partir de hoje, seja reescrita sob a proteção de Nossa Senhora
e a ação da graça divina. Protege esta casa das brigas que desgastam e que deixam marcas profundas, especialmente nas crianças. Toda família discute. Isso é humano e inevitável. O problema não é o conflito em si, mas a maneira como ele é conduzido. Palavras ditas na raiva que nunca foram retiradas. Discussões feitas na frente dos filhos que os assustam e os confundem. Conflitos que nunca chegam a uma resolução porque nenhuma das partes está disposta a ceder. Esses padrões precisam ser quebrados, e a oração é o primeiro passo para que isso aconteça. Nossa Senhora, santifica os momentos de conflito nesta família. Que quando a tensão aumentar, haja pelo menos um membro que respire fundo, que recorra à oração interior antes de responder, que escolha a paz em vez de ter razão. Que as discussões desta família sejam sempre conduzidas com respeito, mesmo quando há discordância profunda. Que nenhuma palavra dita nesta casa cause uma ferida que demore anos para cicatrizar. Que o amor seja sempre maior do que qualquer divergência e que a reconciliação venha sempre antes que o dia termine. Protege os sonhos que esta família carrega, Nossa Senhora. Cada pessoa neste lar tem algo que deseja construir, algo pelo qual trabalha e espera. Os pais têm sonhos para os filhos. Os filhos têm sonhos para si mesmos. O casal tem sonhos para a família. E há também os sonhos compartilhados, aqueles projetos que pertencem a todos e que dependem da contribuição de cada um para se tornarem realidade. Esses sonhos precisam ser protegidos, cultivados e entregues a Deus com confiança. Nossa Senhora, que os sonhos desta família estejam alinhados com a vontade de Deus. Que os que são verdadeiros se realizem no tempo certo. Que os que precisam ser ajustados sejam purificados pela oração e pelo discernimento. Que esta família aprenda a sonhar junto, a planejar com fé, a trabalhar com dedicação e a confiar que Deus, que plantou o desejo, também é capaz de conduzir à realização. Que nenhum sonho legítimo desta família seja sufocado pelo medo, pelo desânimo ou pela falta de apoio mútuo. Protege esta casa do espírito de comparação que rouba a gratidão e gera insatisfação constante. É fácil olhar para o lar do outro e sentir que o próprio é menos. A casa do outro parece maior, mais bonita, mais organizada. A família do outro parece mais unida, mais alegre, mais realizada. Mas o que se vê de fora raramente corresponde à realidade de dentro. E enquanto a atenção está voltada para o que os outros têm, tudo o que já existe aqui passa despercebido, sem ser valorizado, sem ser agradecido. Nossa Senhora, liberta esta família do espírito de comparação. Que ela aprenda a olhar para o próprio lar com os olhos da gratidão. Que perceba as bênçãos que já existem aqui e que muitas vezes são tratadas como algo comum porque estão sempre presentes. Que celebre o que tem, cuide do que possui e invista com amor no que é seu, sem desperdiçar energia desejando a vida de outros. Que esta família descubra que a maior riqueza que possui já está dentro destas paredes, nas pessoas que Deus reuniu neste lar com um propósito que é único e que não pode ser comparado com nenhum outro. Que esta casa seja um lugar onde Deus é glorificado, onde o seu nome é pronunciado com amor, onde a sua presença é buscada com regularidade, onde a sua vontade é respeitada nas decisões grandes e nas pequenas, onde as crianças crescem sabendo quem é Jesus, não apenas como personagem de história bíblica, mas como pessoa viva que os ama, que os conhece pelo nome e que está presente em cada momento da vida delas. Nossa Senhora, que este lar seja um santuário doméstico, onde Deus é adorado no cotidiano mais simples. Que a fé seja vivida com naturalidade, sem artificialidade e sem performance, mas com a autenticidade de quem realmente acredita e que deixa essa crença colorir cada aspecto da vida familiar. Que esta casa seja, no meio do bairro onde está localizada, uma presença de luz, de paz e de testemunho que inspira e que contagia todos ao redor. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, que minha casa seja um lugar onde Deus é glorificado todos os dias. A proteção do lar passa também pela proteção da saúde de quem vive nele.
A saúde é uma das maiores bênçãos que Deus concede e muitas vezes só é valorizada quando começa a faltar. Uma família saudável tem uma energia diferente, consegue enfrentar os desafios com mais disposição, consegue servir uns aos outros com mais generosidade, consegue cultivar os relacionamentos com mais presença. Por isso, pedir proteção para a saúde de cada membro desta família não é pedido pequeno, é pedido essencial, porque a saúde sustenta tudo o mais que acontece dentro deste lar. Nossa Senhora, cobre de proteção a saúde de cada pessoa que vive nesta casa, que as doenças encontrem resistência onde a oração habita, que os corpos sejam fortes, que as mentes sejam saudáveis, que as emoções sejam equilibradas, que Deus que criou cada membro desta família cuide da integridade do que criou, sustentando a vida e a vitalidade de cada um com a sua graça poderosa e com a sua misericórdia que não tem limite. Onde já há doença nesta família, Nossa Senhora, apresenta essa situação ao teu filho com toda a autoridade de mãe que intercede. Que a cura venha, se for da vontade de Deus, que o alívio seja real, que o tratamento seja eficaz, que os médicos sejam iluminados e os remédios sejam potencializados pela oração. Que onde a cura não vier da maneira que esperamos, que haja graça suficiente para carregar a cruz com fé, sem amargura e sem perda da esperança, sabendo que Deus está presente mesmo no meio do sofrimento e que Ele não permite que nenhuma dor seja desperdiçada. Protege a saúde mental e emocional desta família, Nossa Senhora. Vivemos em tempos em que o sofrimento psicológico está presente em muitas casas, muitas vezes sem ser reconhecido, sem ser nomeado, sem receber o cuidado que merece. A depressão que paralisa, a ansiedade que impede de viver com leveza, o luto que não foi elaborado, os traumas que ficaram sem tratamento, as feridas emocionais que foram cobertas, mas não curadas. Tudo isso afeta a vida dentro do lar e precisa ser visto com seriedade e com compaixão. Nossa Senhora, que esta família cuide da saúde emocional de cada membro com a mesma atenção que dedica à saúde física. Que não haja vergonha em reconhecer que alguém está sofrendo por dentro. Que não haja julgamento quando alguém precisa de ajuda profissional. Que haja acolhida, compreensão e presença para quem está passando por um momento de fragilidade emocional. Que esta família aprenda que cuidar da saúde mental é também uma forma de honrar o dom da vida que Deus deu. Protege esta casa do espírito de divisão que o inimigo usa para separar o que Deus uniu. A família é alvo prioritário do mal, porque o inimigo sabe que uma família unida em Deus é uma fortaleza espiritual de enorme poder. Por isso ele ataca com persistência e com criatividade. Usa a discórdia entre irmãos, usa o orgulho entre cônjuges, usa a rebeldia dos filhos contra os pais, usa a incompreensão entre gerações, usa cada ponto de fragilidade como porta de entrada para semear o que destrói. Nossa Senhora, sê guardiã desta família contra todas as estratégias do inimigo. Que a unidade deste lar seja protegida com firmeza. Que cada tentativa de divisão encontre resistência espiritual. Que quando a discórdia tentar se instalar, haja pelo menos um membro da família que ore, que interceda, que busque a paz e que não permita que o conflito se enraize. Que esta família seja consciente da batalha espiritual que existe ao redor de todo o lar e que use as armas da oração, do perdão e do amor para vencer o que o esforço humano sozinho não consegue vencer. Protege os idosos desta família com um cuidado especial, Nossa Senhora. Eles chegaram a uma fase da vida em que precisam mais do que em qualquer outro momento. Precisam de saúde, de cuidado, de presença, de dignidade, de serem tratados não como fardo, mas como bênção. Carregam uma sabedoria que foi construída ao longo de décadas e que tem um valor imenso para as gerações mais jovens, se houver disposição para ouvir e para aprender com a experiência que o tempo produz. Nossa Senhora, que os idosos desta família sejam amados e cuidados com generosidade. Que a família encontre tempo para estar com eles, para ouvi-los, para valorizá-los. Que nenhum avô ou avó se sinta esquecido ou desnecessário. Que os mais jovens aprendam a respeitar e a honrar os que vieram antes,
reconhecendo que é sobre os ombros dessas pessoas que a família foi construída. Que os últimos anos da vida de cada idoso desta família sejam vividos com paz, com sentido e com a certeza de que são profundamente amados por Deus e pela família que os cerca. Escreva nos comentários: Nossa Senhora cuida da saúde e do bem-estar de cada pessoa da minha família. A proteção que Nossa Senhora oferece a esta casa se estende também aos momentos em que a família está separada fisicamente. Durante o dia, cada membro segue o seu caminho. Os filhos vão para a escola, os pais vão para o trabalho, os jovens seguem suas rotinas. E durante essas horas em que o lar está vazio de presença humana, mas nunca vazio da presença de Deus, cada membro da família enfrenta situações, decisões e desafios que os outros não veem. É nesse espaço invisível do cotidiano de cada um que a intercessão de Nossa Senhora se torna mais necessária e mais preciosa. Nossa Senhora acompanha cada membro desta família nos lugares onde os outros não conseguem estar. Que o filho que saiu de casa de manhã chegue em segurança ao destino e volte em segurança ao lar. Que o pai ou a mãe que foi trabalhar seja protegido no caminho, no ambiente de trabalho, nas relações que estabelece ao longo do dia. Que os jovens que estão construindo sua independência sejam guardados nas escolhas que fazem quando não há ninguém da família por perto para orientar. Que tua presença seja o fio invisível que une esta família mesmo quando a distância física a separa. Protege os caminhos que esta família percorre, Nossa Senhora. As estradas, o trânsito, o transporte público, os percursos diários que muitas vezes são feitos de maneira automática, sem que ninguém pense nos riscos que envolvem. Há famílias que foram destruídas por acidentes que aconteceram num momento de descuido, numa fração de segundo que mudou tudo para sempre. A proteção nos caminhos não é pedido supérfluo, é pedido urgente e necessário que precisa ser feito com fé e com confiança, na intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora, que os anjos de Deus guardem os caminhos de cada membro desta família. Que nenhum acidente, nenhuma violência, nenhum imprevisto trágico interrompa a vida de quem pertence a este lar. Que cada saída seja protegida e cada chegada seja motivo de gratidão. Que esta família desenvolva o hábito de pedir proteção antes de sair e de agradecer ao chegar, reconhecendo que cada retorno em segurança é graça de Deus e fruto da intercessão de Nossa Senhora, que guarda os filhos que lhe foram confiados. Protege esta família das más companhias que podem influenciar negativamente os seus membros, especialmente os mais jovens. As amizades têm um poder enorme de moldar comportamentos, valores e decisões. Uma boa amizade constrói, fortalece, desafia para o melhor. Uma amizade ruim desgasta, arrasta para baixo, abre portas que deveriam permanecer fechadas. Os jovens especialmente precisam de proteção nessa área, porque estão numa fase em que o grupo tem uma influência muito grande sobre a identidade e sobre as escolhas. Nossa Senhora, que os membros desta família sejam atraídos por amizades que os edificam, que se afastem naturalmente das influências que os enfraquecem espiritualmente, que tenham discernimento para perceber quando uma amizade está os puxando na direção errada e coragem para criar distância quando necessário. Que encontrem amigos que compartilhem os mesmos valores, que respeitem a fé, que incentivem as boas escolhas e que sejam companhia de verdade nos momentos difíceis. Protege esta casa das palavras que ferem e que deixam marcas que duram muito além do momento em que foram ditas. Dentro de um lar, as palavras têm um peso especial, porque são ditas por pessoas que amamos e que nos amam, o que as torna capazes de curar profundamente, mas também de machucar profundamente. Uma palavra de encorajamento dita no momento certo pode mudar o rumo de uma vida. Uma palavra de crueldade dita num momento de raiva pode deixar uma ferida que leva anos para cicatrizar. Nossa Senhora, santifica a linguagem desta família. Que as palavras que circulam neste lar sejam palavras que constroem, que curam, que encorajam, que expressam amor com clareza e frequência. Que haja mais elogios do que críticas, mais afirmações do que negações, mais declarações de amor do que cobranças de desempenho. Que esta família aprenda a usar a palavra como instrumento de graça,
reconhecendo que a língua pode ser fonte de vida quando colocada a serviço do amor e orientada pela sabedoria de Deus. Que os membros desta família sejam para uns para os outros presença de Cristo. Que quando alguém estiver fraco, encontre no outro força. Que quando alguém estiver triste, encontre no outro consolo. Que quando alguém estiver perdido, encontre no outro direção. Que esta família viva de maneira tão unida e tão amorosa que qualquer pessoa de fora que a observe sinta vontade de perguntar de onde vem essa força, de onde vem essa paz, de onde vem esse amor que não depende das circunstâncias. Nossa Senhora, que esta família seja reflexo do amor de Deus para todos ao seu redor. Que o testemunho da sua união, da sua fé e do seu amor concreto seja sinal visível da presença de Deus no mundo. Que este lar ilumine o bairro onde está, as pessoas que frequentam esta casa, os conhecidos e os estranhos que de alguma forma entram em contato com esta família. Que a proteção que cobre este lar transborde em bênção para todos que estão ao redor. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, guarda cada membro da minha família onde quer que esteja. Uma casa protegida é também uma casa onde se cultiva a gratidão. A gratidão é mais do que um sentimento agradável. É uma postura espiritual que transforma a maneira de ver a realidade, que abre os olhos para as bênçãos que já existem e que muitas vezes passam despercebidas porque estão sempre presentes. Uma família que pratica a gratidão cotidianamente cria um ambiente de abundância interior, que nenhuma dificuldade externa consegue destruir completamente, porque esse ambiente não depende das circunstâncias, mas da decisão consciente de enxergar a bondade de Deus em tudo. Nossa Senhora, forma nesta família um coração profundamente grato. Que esta família tenha o hábito de nomear as bênçãos que recebe, de contar uns para os outros o que de bom aconteceu durante o dia, de celebrar as pequenas conquistas com a mesma alegria com que celebraria as grandes, de reconhecer a mão de Deus nos detalhes simples do cotidiano, no pão que não faltou, na saúde que se manteve, na cama que acolheu o cansaço, no teto que protegeu da chuva. Que a gratidão seja linguagem diária neste lar. A proteção do lar também passa pela proteção da memória espiritual da família. Toda família tem momentos em que Deus agiu de maneira clara e inegável. Momentos de cura inesperada, situações que se resolveram quando parecia impossível, portas que se abriram quando todas pareciam fechadas, provisões que chegaram no momento exato em que eram necessárias. Esses momentos precisam ser lembrados, contados e recontados dentro de casa, porque a memória da fidelidade de Deus no passado é combustível para a confiança no presente. Nossa Senhora, ajuda esta família a cultivar a memória das bênçãos recebidas. Que os mais velhos contem para os mais jovens as histórias de como Deus agiu na vida desta família ao longo dos anos. Que essas histórias se tornem parte da identidade familiar, prova concreta e pessoal de que Deus é fiel, de que a oração funciona, de que Nossa Senhora intercede de verdade. Que essa memória viva seja passada de geração em geração como o maior patrimônio que esta família pode deixar para os seus descendentes. Protege esta casa nos momentos de crise que chegam sem avisar. A vida tem uma capacidade de mudar radicalmente em questão de horas. Uma doença inesperada, uma perda repentina, uma situação que transforma completamente a rotina familiar sem que ninguém tenha tido tempo de se preparar. Nesses momentos, a família que tem uma base espiritual sólida enfrenta a crise de maneira diferente. Não sem dor, não sem dificuldade, mas com uma ancoragem interior que impede que a tempestade destrua o que foi construído sobre o fundamento da fé. Nossa Senhora, que esta família esteja espiritualmente preparada para os momentos de crise, não com medo antecipado, mas com raízes profundas que sustentam quando o vento bate forte. Que a oração cotidiana, o perdão praticado, os laços cultivados e a fé vivida no dia a dia sejam a fortaleza que permanece quando tudo ao redor balança. Que nos momentos difíceis esta família se una ainda mais, que busque Deus com mais intensidade e que descubra que é exatamente nas crises que a presença de Deus se torna mais concreta e mais consoladora.
Protege esta família do esquecimento de Deus, que acontece nos períodos de abundância e de tranquilidade. Há uma tendência humana muito comum de buscar a Deus com intensidade nos momentos difíceis e de se afastar lentamente nos momentos em que tudo está bem. A crise empurra até a oração, mas a tranquilidade muitas vezes a adormece. E quando a próxima dificuldade chega, a família se vê sem a base espiritual que deveria ter mantido durante o período de calmaria. Nossa Senhora, que esta família busque a Deus com a mesma intensidade nos momentos de paz e nos momentos de dificuldade. Que a abundância gere gratidão e não afastamento. Que a tranquilidade seja aproveitada para aprofundar a vida espiritual e não para relaxar o que foi construído com esforço. Que esta família compreenda que a proteção mais eficaz não é construída na crise, mas antes dela, na fidelidade cotidiana à oração, aos sacramentos e ao amor concreto que une os membros do lar. Que cada pessoa desta família saiba que é amada por Deus de maneira incondicional e permanente. Não porque merece, não porque é perfeita, não porque nunca erra, mas porque Deus é amor, e o amor que Ele tem por cada filho não depende do desempenho, não oscila com os erros, não diminui nas fases difíceis. Esse amor é a maior proteção que existe, é o fundamento sobre o qual tudo o mais se apoia. Que Nossa Senhora é a mãe que conduz cada filho até esse amor, que intercede para que cada coração o experimente de maneira pessoal e transformadora. Nossa Senhora, que cada membro desta família experimente o amor de Deus de maneira real e concreta neste tempo. Que não seja apenas uma verdade teológica guardada na memória, mas uma experiência viva que aquece o coração, que fortalece a fé e que transforma a maneira de viver. Que esse amor seja sentido dentro destas paredes de maneira tão real que se torne impossível não acreditar que Deus existe, que Ele cuida e que esta família está completamente amparada nas mãos dele. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, que o amor de Deus seja a maior proteção da minha família. Chegamos ao final desta oração, mas não ao final da proteção que pedimos. Tudo o que foi rezado aqui permanece vivo diante de Deus. Cada palavra foi ouvida, cada pedido foi recebido. Nossa Senhora carregou cada intenção até o trono do Pai, com o amor e a autoridade de mãe que intercede sem cessar. E agora, ao encerrar este tempo de oração, o convite é que esta família leve consigo não apenas as palavras ditas, mas a certeza renovada de que não está sozinha, de que é amada, de que é protegida e de que tem em Nossa Senhora uma intercessora que nunca abandona quem a chama com fé e com confiança. Nossa Senhora, sela tudo o que foi pedido nesta oração, que cada graça solicitada chegue no tempo certo e da maneira que Deus sabe ser melhor. Que a proteção pedida para esta casa seja real e eficaz. Que a cura pedida para os relacionamentos seja profunda e duradoura. Que a força pedida para os momentos de dificuldade seja suficiente para sustentar sem quebrar. Que a paz pedida para este lar seja permanente e genuína, não dependente das circunstâncias, mas fundada na presença de Deus que habita onde é reconhecido e amado. Esta oração não é o fim de uma caminhada, é o início de uma renovação do compromisso de fazer deste lar um lugar verdadeiramente consagrado a Deus, de rezar com mais regularidade, de perdoar com mais prontidão, de amar com mais concretude, de cultivar os laços com mais dedicação, de buscar Nossa Senhora com mais confiança, de viver a fé não apenas nos momentos de oração, mas em cada detalhe do cotidiano familiar, porque é aí, na simplicidade do dia a dia, que a proteção de Deus se torna mais visível e mais real. Nossa Senhora, que esta família saia desta oração diferente de como entrou. Que algo tenha se movido no interior de cada um que rezou. Que uma decisão tenha sido tomada, um perdão tenha sido concedido, uma entrega tenha sido feita, uma esperança tenha sido renovada. Que este tempo diante de Deus não tenha sido em vão, mas que produza frutos que permanecem, que crescem e que se multiplicam na vida desta família ao longo dos dias, dos meses e dos anos que ainda estão por vir. O lar que ora é o lar que resiste.
O lar que perdoa é o lar que se renova. O lar que ama com concretude é o lar que testemunha. E o lar que confia em Nossa Senhora é o lar que nunca está completamente desprotegido, porque tem uma mãe que vigia, que intercede, que apresenta cada necessidade ao filho e que não descansa enquanto cada filho que lhe foi confiado não estiver seguro nas mãos de Deus. Essa é a certeza com que esta família pode caminhar. Essa é a paz com que pode dormir. Essa é a confiança com que pode acordar a cada novo dia. Nossa Senhora, abençoa cada pessoa que rezou esta oração hoje. Abençoa cada lar que foi representado neste tempo de oração. Abençoa cada família que está lutando para se manter unida, para superar as dificuldades, para crescer na fé e no amor. Que nenhuma casa que invocou o teu nome hoje fique sem a tua proteção. Que nenhuma família que colocou o seu lar nas tuas mãos se sinta desamparada. Que cada lar seja verdadeiramente um lugar onde Deus habita, onde o amor governa e onde Nossa Senhora é reconhecida como mãe e protetora de todos que vivem entre aquelas paredes. Que Jesus Cristo seja o Senhor desta casa hoje e sempre. Que a sua paz habite cada cômodo, que o seu amor circule em cada relacionamento, que a sua graça sustente cada membro desta família em cada fase da vida, e que Nossa Senhora, a mãe que Ele nos deixou do alto da cruz, continue intercedendo por este lar com a fidelidade e o amor que só uma mãe é capaz de oferecer. Se esta oração tocou o seu coração e fez diferença na sua vida, curta este vídeo agora e compartilhe com alguém que você ama. Pode ser um familiar, um amigo, alguém que você sabe que está passando por um momento difícil no lar e que precisa ouvir que Deus cuida e que Nossa Senhora protege. Um simples gesto de compartilhar pode ser a graça que outra família estava esperando sem saber onde encontrar. Inscreva-se no canal Oração Viva se ainda não é inscrito e ative o sininho para não perder nenhuma oração. Cada inscrição ajuda este trabalho a chegar a mais lares que precisam deste espaço de fé e de proteção. E se você quiser apoiar ainda mais esta missão, considere se tornar membro do canal. Cada apoio faz diferença real para que estas orações continuem chegando a famílias que precisam da proteção e da intercessão de Nossa Senhora todos os dias. Nossa Senhora, obrigado por proteger cada lar que foi colocado nas tuas mãos hoje. Que a tua presença seja permanente em cada casa, em cada família, em cada coração que te invocou com fé. Amém.